Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A paz do Senhor para todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo, da criança até o mais idoso, até a mais idosa. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical Online. Enquanto durar essa pandemia, nós estaremos todos os domingos, com exceção do primeiro domingo do mês, que a gente celebra a Ceia do Senhor, e será, sem ser esse domingo hoje, será no próximo domingo, nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Então, nós não teremos a Escola Bíblica Dominical Online, porque estaremos na igreja celebrando a Ceia do Senhor com o povo, ou parte do povo, melhor dizendo. Pois bem, nós queremos hoje falar sobre a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, o que nós chamamos de, aliás, que todos chamam de a Catedral da Soteriologia, ou seja, a Catedral da Salvação, onde você tem mais conteúdo acerca da doutrina da salvação em Cristo, é na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, e se juntando a ela também a epístola que ele escreveu às comunidades da Galácia. Pois bem, pegando essas duas epístolas paulinas, você tem um conteúdo fantástico, teórico, magnífico sobre a doutrina da salvação. E quem mais estudou o livro, a Epístola de Paulo aos Romanos, foi Martin Lloyd-Jones. Ele pregou em Westminster, pelo menos de 11 a 14 anos, a mesma epístola que Paulo escreveu aos Romanos, trazendo em cada palavra, em cada pregação, uma profundidade imensa da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. E nós queremos pegar o capítulo 3, tá? Eu vou aqui no capítulo 3, versículo 23 a 28, da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Vou esperar que você abra, e nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da salvação e vamos falar também sobre as duas naturezas, a velha e a nova natureza em Cristo, e a velha natureza que nós já vivemos com ela, já estamos com ela, por muitos pecados que nós já praticamos. Diz assim o texto: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua glória, por sua graça, melhor dizendo, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Por favor, sublinhe esta palavra, Deus o ofereceu. Ofereceu a quem? Ofereceu Jesus. Como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sublinhe tudo isso. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Pois bem, eu quero também aqui ler com vocês, na linguagem de hoje, esse mesmo texto, do versículo 23 ao versículo 28. Diz assim a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem
o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Versículo 28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Isso está na linguagem de hoje. Martyn Lloyd-Jones se referiu a esse texto que acabamos de ler acima como a cidade fortificada do cristianismo. Na verdade, essa síntese, do versículo 21 até o 31, é um resumo, é uma síntese, uma sinopse de toda cidade fortificada do cristianismo. Se você quer se fortificar na fé, leia e releia do versículo 21 até o versículo 31 do capítulo 3 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. É a cidade fortificada do cristianismo, segundo Martyn Lloyd-Jones. É como nesses textos que acabamos de ler, na linguagem de hoje, na NVI, é como se Paulo dissesse para nós: não dá para entender a graça de Deus se não entendermos bem o que é pecado. Paulo está deixando bem claro isso nesse texto que acabamos de ler. Não dá para entender a graça de Deus se não entendermos bem o que é pecado. Você entendeu? Significa que a não consciência acerca do pecado leva a graça de Deus a uma total falência e perda de sentido. Nós só vamos entender o que é a graça de Deus, a importância dela, que é o amor de Deus, que é a misericórdia de Deus, se nós entendermos, tivermos uma noção que seja básica acerca do que é o pecado. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo versículo 23 do capítulo 3 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, onde lemos que todos pecaram, tá? Que no grego é pantes gar remarton. Pantes gar remarton. A palavra remarton vem da palavra hamartia, que é a palavra pecado na língua grega. Aqui está tendo uma declinação e que nós temos aqui o que nós chamamos de aoristo no grego. Remarton, pecaram. Isso indica um fato consumado. Quando a gente pega um texto grego e lê e vê que ele está no aoristo, significa que indica um fato consumado. Fechou a porta, fechou de vez, fechou para nunca mais abrir, fechou e ninguém abre. Isso é um fato consumado. Ninguém pode contestar este fato, porque já está consumado. Nenhum debate poderia alterar o fato e seu resultado. Todos pecaram. Pantes gar remarton. Agora, é lógico. Então vamos entender
de uma vez por todas o que é pecado. Porque se fala muito, mas se entende muito pouco. Se fala muito, mas se compreende muito pouco. Se fala muito, mas nós temos pouca ciência do que é realmente pecado. Então vamos à pergunta: o que é pecado? Bem, do hebraico, nós temos da palavra ratá, que tem o sentido básico de errar o alvo ou um alvo. O seu correspondente no grego é a expressão hamartia, que também significa errar um alvo ou o alvo. Tá bom. Se eu dissesse para você que pecado é errar o alvo, eu estaria dizendo tudo que você precisa saber sobre o que é pecado? Porque a minha pergunta seria: o que é errar o alvo? Que alvo é esse que eu errei? Então vamos tentar debulhar um pouquinho essa expressão, ratá no hebraico e hamartia no grego, para nós entendermos definitivamente o que é pecado nessas duas línguas, a partir da concepção dessas duas línguas, a hebraica e a grega. Então vamos lá. A palavra hebraica ratá tem o sentido básico de errar um alvo ou o alvo, no sentido de sair do caminho. Errar o alvo é isso aí, é sair do caminho, perder-se, ou ainda ficar aquém do padrão. Vamos repetir para você entender? A palavra ratá, do hebraico, que tem o seu equivalente na expressão grega hamartia, errar o alvo, tem o sentido de sair do caminho, perder-se, ou ainda ficar aquém do padrão. Por exemplo, todavia, enquanto pechá significa uma revolta contra o padrão e avá significa desviar-se de um padrão ou torcer, ratá significa errar um alvo ou ficar aquém do padrão. Então, quando a gente diz pois todos pecaram, o sentido é esse, que eles saíram do caminho, perderam-se, ficaram aquém do padrão. Então, agora vamos chamar para a nossa própria situação. Nós saímos do caminho, nós nos perdemos e estamos, a partir disso aí, aquém do padrão. Aquém do padrão. Tá? Então, esse é o sentido da palavra pecado. Deu para entender? Vamos repetir para você nunca mais deixar de entender o que é pecado? Então, pecado vem da palavra hebraica ratá, que tem o seu equivalente no grego com a expressão hamartia, que significa errar o alvo ou um alvo, no sentido de sair do caminho, perder-se ou ficar aquém do padrão. Essa é a ideia. Mas a palavra pechá e a palavra avá, que significa revolta contra o padrão, desviar-se de um padrão ou torcer o próprio padrão. O pecado leva a tudo isso. Na palavra pechá e na palavra avá, no hebraico. Tá? E a Bíblia continua dizendo: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituir aí, que é a palavra huperutai, que é a palavra grega que aparece, a melhor tradução seria a palavra carecem da, ou alguém que fica aquém da. Então, quando fala de destituir, essa palavra é muito forte para esse texto. A melhor tradução seria carecem da. Todos pecaram e carecem da, estão aquém da glória de Deus. Isto é, eles não conseguem atingir o alvo que se tem em vista, porque eles, o que aconteceu?
lá em cima, saíram do caminho, perderam-se e ficaram aquém do padrão. Devemos notar também nesta palavra, lendo com atenção, sobre o tempo presente do verbo carecer, o que no original grego dá a ideia de continuam ficando aquém. Não é só o fato deles terem feito, terem pecado, mas eles continuam ficando aquém do padrão. Isso quer dizer que, embora pensem os homens e continuam se esforçando apropriadamente para avançar em direção a Deus, na verdade, como corredores já estão desqualificados da corrida, embora ainda não saibam que o foram. No fato que pecaram, desqualificaram-se a si mesmos. E, mediante a prática contínua do pecado, continuam ficando aquém da glória de Deus, de sua aprovação. Tá? Então vamos ampliar um pouquinho essa questão do pecado para a gente entender. Esse negócio de dizer, eu preciso falar isso porque toda hora se escuta aqui, ali, isso aí. Mas esse negócio de dizer que não existe pecadinho, pecado, pecadão, não é verdade absoluta. Nunca foi e nunca será. Assim como nós temos crimes e tipificamos cada crime como crimes hediondos, crimes mais leves, crimes menos pesados, tá? Na questão também do pecado, você tem pecadinho, pecado e pecadão. Essas expressões que nós usamos é apenas para qualificar cada pecado. Mas lendo a Bíblia, vamos encontrar que há pelo menos 4 grandes pecados que se pode cometer e a Bíblia assim aponta, que é o pecado da soberba. Soberba é um pecado terrível. Que é o pecado da idolatria, que é o pecado da hipocrisia, que é o pecado da injustiça. Então você tem 4 pecados aqui que eu coloco como grandes pecados. O pecado da soberba, o pecado da idolatria, o pecado da hipocrisia e o pecado da injustiça. Então vamos lá. O pecado da soberba é o pecado cabeça, porque dele deriva os demais pecados. Quando a pessoa está possuída pela soberba, essa pessoa está dando lugar a qualquer outro tipo de erro e transgressão. Ela, como dizem aí, ela está pronta para qualquer outro tipo de pecado. Basta que ela seja soberba para que ela tenha abertura para praticar qualquer outro pecado. Porque quem é possuído pela soberba é capaz de pensar, imaginar que vai passar por tudo e nada vai lhe trazer efeito contrário, efeito negativo. Tá? A soberba faz parte da lista dos 7 pecados capitais. Você sabe quais são? Vamos lá. Primeiro, soberba, que é o orgulho. Segundo, avareza. Terceiro, luxúria. Quarto, inveja. Quinto, gula. Sexto, ira. E sétimo, preguiça. Vou repetir para você gravar aí. Os 7 pecados capitais, que são soberba, 1, avareza, 2, luxúria, 3, inveja, 4, gula, 5, ira, 6, preguiça, 7. Então a soberba que eu estou falando é o pecado cabeça, porque a partir dele se deriva ou se derivam todos os outros demais pecados. A avareza, nós temos tanta gente avarenta e que parece não ser, mas é avarenta, é possuída totalmente pelo dinheiro e o desejo de ter mais e muito mais e muito mais, e não abre mão nem para dar até logo. A luxúria é aquela pessoa que só pensa naquilo. É a pessoa que está comprometida, sua consciência está comprometida apenas com sexo. A inveja, nós teríamos que fazer um grupo de terapia
de pessoas que têm inveja, porque é uma multidão. A multidão. Imagina a pessoa confessar que é invejosa, que ela é inveja. E isso, ela liberando a palavra, ela pode ser curada deste mal terrível, deste pecado terrível que é a inveja. Gula. Gula aqui não tem o sentido apenas de comer muito, mas tem o sentido de ser exagerado em tudo, extrapolar sempre as coisas, ser desequilibrado. Tem pessoas que não conseguem fazer o que ele tem que fazer, comer o que ele tem que comer, mas ele quer mais, muito mais, muito mais. E aí, em tudo na vida, ele exagera, extrapola, e aí termina cometendo erros crassos. A ira que é uma coisa, segundo a Bíblia, que a gente tem que dar lugar a ela, mas não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Você é um ser vivo. Se você está vivo, você vai replicar qualquer ataque que você sofra. Isso é uma coisa normal, mas você não pode deixar que isso seja uma semente que cresça dentro de você. Antes que o sol se ponha, retire isso de dentro de você. E a preguiça, que é no grego assídia. Preguiça é aquela pessoa que jogou a toalha, aquela pessoa que não deseja absolutamente nada, deixa a vida me levar. É o let it be. É aquela pessoa que não tem decisão mais nenhuma na vida. Você diz assim, e aí, o que vamos comer? A pessoa diz, qualquer coisa. O que você escolher. Para onde vamos? Para onde você for. É aquela pessoa que perdeu já o estímulo pela vida. Ela abriu mão da própria vida. Isso é a preguiça, é o tédio. Isso é ruim para todos os seres humanos. Quando chegamos a esse ponto, nós estamos completamente sombreados pela morte. Então, esses são os 7 pecados capitais, e o primeiro, que é a soberba, que é o pecado cabeça, que dá origem a todos os demais. O segundo pecado é que Tomás de Aquino chamava de grande pecado, é a idolatria. E quando eu falo de idolatria, eu não estou falando daquela que adora ídolos, que você põe um objeto na frente de Deus ou substitui Deus por esse objeto. Não. Eu estou falando que a pior das idolatrias é aquela que se origina da conveniência. É conveniência. Você transforma o Deus libertador da opressão em Deus consolador na opressão. Isso é pecado contra o reino de Deus. Pessoas que não sabem lutar, não sabem confrontar, não têm enfrentamentos na vida, sempre evitando essas coisas, falta total de coragem, e no final ela quer transformar Deus em consolador na opressão, porque ela não consegue viver o Deus libertador da opressão, e assim comete idolatria, porque tanto é idólatra aquele que oprime, como é idólatra também aquele que se deixa oprimir. Percebe? Quando o diabo chamou Jesus na sua terceira tentação, ele diz assim, basta que tu faças culto a mim. Basta que tu te prostres e me adore. E todo esse reino será teu. Na verdade, quem presta culto a outra coisa a não ser Deus, isso é um idólatra. E idólatra é sempre uma pessoa que está debaixo de opressão. A gente não negocia a liberdade por nada e com ninguém.
Por isso Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não tem negócio, não tem que estabelecer condomínio com qualquer outra coisa que tire de você a própria liberdade. Jesus deixa bem claro isso. Então, idolatria é o segundo maior pecado da Bíblia. E, infelizmente, muitos estão cometendo esse pecado. Terceiro é o pecado de hipocrisia, que popularmente nós chamamos de farisaísmo. Geralmente, o pecado de hipocrisia mostra os intestinos dos evangélicos no Brasil. Fala-se uma coisa e vive-se outra. Eu não estou brincando, mas a hipocrisia, segundo foi denunciada por Jesus, não é um fenômeno psicológico que ficou lá na época, no primeiro século, na época em que Jesus esteve entre os homens. Não. Esse fenômeno se repete, se reedita o tempo todo na vida de qualquer um de nós. Nenhum de nós está livre da hipocrisia. Mas não é porque eu estou falando isso que a gente vai relaxar e dizer, bem, se é assim, então não tem jeito. Se manifesta em qualquer um de nós, então não tem jeito. Não, é lógico que não. Nós não vamos deixar de lutar contra isso, nós não vamos deixar de enfrentar essa situação só porque é muito difícil. Se é difícil, vamos tentar recrudescer a batalha em nome de Jesus para a gente não se permitir fazer tal coisa. Porque o que é hipocrisia, senão você se revestir de uma personagem? Você, em vez de ser você passa a ser uma personagem. Você faz um tipo. Como assim, pastor? Um tipo. É aquela pessoa que, ao entrar na igreja, ela como se ligasse na tomada da sua vida e mudasse o seu modo de falar, o seu modo de sentir, o seu modo... Ela é capaz de chorar, de abraçar, de tudo. Ao sair da igreja, ela tira a tomada e lá fora ela volta a ser ela mesma ou ele mesmo. Não sei se você já viu isso. Aquela questão da criança, e toda vez que o pastor queria terminar o culto, ele se levantava e ia lá na frente e pedia, pelo amor de Deus, que o pastor não terminasse o culto. Aí, de repente, o pastor tomava a decisão de terminar o culto daquela noite, e ele corria lá na frente, chorava e gritava, disse, não termina. E o pastor dava continuidade. Até que chegou uma hora que o pastor não aguentou mais e terminou o culto. Chamou o garoto e lhe perguntou por que você, por 4, 5 vezes, você me abordou não deixando que eu terminasse o culto. Ele olhou para o pastor e disse, pastor, porque aqui o meu pai é uma verdadeira bênção, mas em casa ele se torna o verdadeiro diabo. Ou diz, tem pessoas que sabem fingir, se tornam verdadeiros fingidores, mas não são leais à verdade de Cristo. Não são o que devem ser, o que são de fato. São personagens, tipos, e tem uns montes dentro da igreja hoje, pessoas que praticam de forma muito voraz a hipocrisia. E, finalmente, nós temos o quarto pecado, que é a injustiça. A injustiça é a prática mais comum no meio da sociedade. Mas a maior injustiça é aquela que se comete por omissão. O pecado maior da injustiça é a omissão. O que é a omissão? É aquilo que você sabe fazer o bem e você não faz. Você pode fazer o bem, não faz. Por exemplo, como você acha que a gente cumpre uma das leis dos mandamentos que diz não matarás? É você ficando dentro de casa,
É você dizendo eu não mato ninguém, ou é você, ou seja, sendo totalmente passivo, ou é você enfrentando todas as situações de morte para estabelecer a vida? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o não matarás só se cumpre de forma que o sujeito, nós, sejamos ativos na situação. Imagine só, vou dar um exemplo. Isso foi contado por um pastor numa conferência bíblica. Ele diz então, estava uma moça em Nova York vindo em direção ao seu apartamento. Ela demorou muito no trabalho, saiu tarde, e o lugar para onde ela se dirigia estava muito escuro. E ela apressadamente, passos velozes, para chegar à sua casa e se abrigar e ficar em segurança. Mas lá, chegando próximo à sua casa, ela sentiu que havia alguém lhe seguindo. E ela então apressou as suas passadas. E a pessoa que estava atrás apressou também as suas passadas. Ela conseguiu entrar no prédio, conseguiu entrar no elevador, mas quando ela entrou no elevador, a pessoa que estava lhe seguindo entrou também no elevador. E no elevador, mas o que chama a atenção em tudo isso na história, que ela, quando vê que há alguém se aproximando dela, lhe perseguindo, ela começa a gritar na rua pedindo ajuda. Algumas pessoas viram a situação pela janela, mas puxaram a cortina. Ou seja, para não ouvir e ver absolutamente nada e não ser cúmplice de uma situação. Eles preferiram puxar a cortina a ajudar aquela moça de alguma maneira, gritando também, sabe, chamando outras pessoas e tal, que aquela pessoa certamente correria. Aquela moça foi estuprada, violentada dentro do elevador por aquele homem, que era muito mais forte do que ela. Isso se chama omissão, injustiça. Você tem tudo para fazer o bem e você não faz. Isso é uma delas. Uma outra coisa também que é uma injustiça é você ter toda a condição para tirar uma pessoa de uma determinada situação ou um coletivo e você simplesmente não faz por avareza, por ser avarento, ou por ser uma pessoa totalmente soberba que não liga para a humanidade, para o ser humano. Você simplesmente fecha a mão e deixa que a pessoa pereça. Isso é injustiça. Injustiça é aquilo que diz Ezequiel, e Sodoma e Gomorra. O grande pecado de Sodoma e Gomorra não foi tanto a questão da promiscuidade da prostituição, e sim que eles tinham abundância de pão, mas eles não partilhavam este pão. Isso é injustiça. E nós praticamos isso o tempo todo porque ou a gente acha que um saquinho, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz é o suficiente para a gente estar praticando a justiça. Eu acho que deu para a gente sentir que nessa questão da pandemia a gente pode fazer muito mais se a questão é fazer justiça entre os homens. É como os anjos cantaram o nascimento de Jesus. Paz na terra, glória a Deus, aquele que está no céu, e paz na terra, os homens de boa vontade. Homens que estejam prontos, predispostos a fazerem a justiça. Você entendeu? Agora, o que é mais importante a gente saber, isso aqui, depois dessa questão da gente saber o que é o pecado, e como todos nós, se não fosse a grande misericórdia de Deus,
a graça gratuita dada a nós através da pessoa de Jesus Cristo, nós estávamos simplesmente destituídos aquém da glória de Deus, porque nós tomamos a decisão de sair do caminho, nos perdemos, ficamos aquém do padrão, erramos o alvo, todos pecaram. Então, o que eu quero que você entenda é a parte do texto que diz assim: a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos parar aqui. Como Deus pode ser justo? Se Deus, como é que um Deus que é justo pode cobrir o nosso pecado? Se Deus é justo, ele vai cobrar de nós o nosso pecado. Isso é justiça. E segundo diz Provérbios, Deus não compactua com os nossos erros. Os nossos erros são abomináveis a Deus. Então, como é que diz aqui? Parece um paradoxo. A fim de ser justo e justo. Como é que um Deus justo pode ser justificador? Se a moral da justiça de Deus está justamente em cobrar aquilo que é imoralidade. Então, segundo a Bíblia, nós éramos inimigos de Deus, estávamos nessa condição, pelos nossos pecados. Inimigos de Deus. Nós tínhamos uma inimizade contra Deus. E Deus contra nós. E Deus, veja bem, a fim, lá em cima dizer, em sua paciência ou em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como assim, gente? Então vamos pensar um pouco. Vamos pegar lá embaixo, tá? Eu tenho aqui um texto que eu gostaria de ler para você entender o que é a fim de ser justo e justificador. Como isso? É um paradoxo, é um contrassenso. Deus não pode ser justo e cobrir-nos do pecado. Agora, no capítulo 5, versículo 21, de 2 aos Coríntios. Segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler em duas traduções, na NVI e na linguagem de hoje. Diz assim na NVI: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Entendeu esse texto? Deus tornou pecado por nós aquele. Quem é aquele? Jesus. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então vamos entender aqui na linguagem de hoje. Diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Olha só isso, gente. Então vamos dizer, o paradoxo é muito grande. Deus não pode ser justo e justificador. Mas que, para fechar esse paradoxo, esse contrassenso, o que Deus fez? Ele colocou toda a culpa que era nossa sobre o seu Filho. Para que nós, em união com Cristo, com Ele, Cristo, vivêssemos de acordo com a vontade de Deus, para que a justiça de Deus se cumprisse. Para que a vontade de Deus se cumprisse. Você entende? Deus não podia, porque se ele agisse com a sua justiça,
Se ele agisse como justo, ele nos destruiria. Nós éramos passíveis de sermos destruídos completamente pela própria justiça de Deus. Aí o que Deus fez para compensar e resolver esse dilema, essa situação extremamente difícil que só Ele, Deus, poderia resolver. Ele pega Jesus, o seu unigênito, e coloca sobre ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Você se lembra de Isaías 53? Na dupla interpretação, na ambivalência do texto, porque fala de Israel, mas também fala sobre Jesus, e dizendo que ele tomou sobre si todas as nossas dores e levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Segundo Pedro, ele levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo o nosso pecado. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente não olha apenas um símbolo. A gente não está vendo apenas uma celebração da Santa Ceia. Nós não estamos vendo apenas um ato isolado na história. Nós estamos vendo a morte substitutiva de Jesus. Por que a gente chama de morte vicária, que é morte substitutiva? Porque Deus pegou e colocou todos os nossos pecados sobre ele. Ou seja, a justiça de Deus, em vez de cair sobre nós, caiu sobre o Filho. E por isso, o próprio Jesus na cruz disse: Pai, por que me abandonaste? Porque a justiça de Deus estava sobre ele, caindo sobre ele, porque Deus permitiu que todos os nossos pecados, enfermidades, dores, tudo de ruim, todas as nossas culpas estivessem sobre ele. Eu ouvi numa pregação, uma ilustração, aliás, numa palestra, uma ilustração que o pastor fez e eu gostei dessa ilustração, sobre essa questão de que Jesus, em Cristo, não havia pecado algum. Mas ele sim carregou os nossos pecados. Suponhamos que você esteja lado a lado com alguém que já disputou não sei quantas Olimpíadas como levantador de peso. E aí, imaginemos que você faça um teste para saber a força que essa pessoa tem. E aí, você e ele, ambos, um do lado do outro, há uma pessoa que pega 20 quilos, coloca de um lado e 20 quilos do outro, e pega e coloca o peso sobre o seu ombro. Você pegou 40 quilos, está de pé, não é tão pesado assim. E ele coloca também 20 quilos de um lado, 20 quilos do outro, neste homem que levanta peso e que é profissional. Ele está de pé, como se nada acontecesse. De repente, esse homem volta e bota mais 20 quilos de um lado e 20 quilos do outro. Você já foi para 80 quilos. Você já sente o peso, mas ainda resiste. Ele faz a mesma coisa no profissional. Parece que nada lhe acontece. Daí o homem vem e coloca mais 20 quilos de um lado e 20 quilos do outro.
somando 120 quilos. E aí, o seu joelho simplesmente dobra e você quase está caindo, já vai cair. De repente cai no chão. Não aguenta o peso de 120 quilos sobre as suas costas. Você olha para o profissional que está com 120 quilos e nada lhe aconteceu. E nisso o homem vai colocando mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, e o homem vai aguentando todo aquele peso. Ok, essa ilustração nos serve para você entender o que aconteceu com Jesus. Nós não aguentaríamos o peso do pecado sobre nós e nem aguentaríamos a justiça de Deus sobre nós. Mas aquele homem profissional de levantar peso, ele chegou a quase 500 quilos. A ilustração só quer dizer o seguinte, que Jesus levou sobre os seus ombros todo o nosso pecado. Todo o pecado que havia no mundo, todo o mal que havia no mundo, ele levou sobre si para que a justiça de Deus, para que Deus fosse justo e fizesse justiça à situação, e aí ele morreu na cruz do Calvário, levando com ele toda a nossa culpa. Para quê? Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Hoje nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus porque ele foi justo e justificador. Cobriu o nosso pecado. Mas a partir de quê? A partir do seu Filho Jesus. A partir dessa ação gratuita da graça de Deus, nos substituindo e sendo ferido pela justiça do próprio Pai. Meu Pai, por que me desamparaste? Estas foram as palavras de Jesus, uma delas na cruz. Pai, por que me desamparaste? Porque naquela hora a justiça de Deus estava queimando todos os nossos pecados que estavam sobre a pessoa de Jesus. Como eu disse no início, para você entender a graça de Deus, é preciso que você entenda o que é o pecado. Porque se você não entender o que é pecado, você também não vai entender o que é a graça de Deus. Então, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que aqui está, sem sombra de dúvida, a base, o fundamento da soteriologia. O que Deus fez para que nós hoje pudéssemos e tivéssemos o privilégio de estarmos ligados à pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a nova natureza aconteceu. E aí eu digo uma coisa séria para você. O que eu digo que é sério? Porque quando eu pego a história de Isaac e Ismael, ou de Ismael e Isaac, porque Ismael veio primeiro, a chegada de Isaac, ela precipitou o desenrolar do caráter do filho da escrava. Porque, olha, Ismael quisesse ser o que ele quisesse. Pudesse ele fazer o que pudesse. Se virar nos 30, nos 40 ou nos 50, mas ele não deixaria de ser filho da escrava. E quando Isaac nasce, precipita o desenrolar do caráter do filho da escrava. Aquele bonzinho, aquele direitinho, mostra realmente o que é por dentro. Não se tratava de Ismael modificado, mas de Isaac nascido. Toda a situação, o desenrolar da narrativa vétero-hebraica sobre Ismael e Isaac, não se tratava de um Ismael modificado, mas de Isaac nascido. Porque aquilo que é torto
não se pode endireitar, já dizia Eclesiastes. A regeneração não é mudança da velha natureza, mas é a introdução de uma nova. Percebe? Então, primeiro nós temos que entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, continuam a estar, a errar o alvo, porque saíram do caminho, perderam-se e nós ficamos aquém do padrão. É isso. Hamartia, hatá. No hebraico, hamartia no grego. Errar o alvo, ou um alvo, sair do caminho, perder-se ou ficar aquém do padrão. Essa é a nossa situação. Receberíamos nós, por conta disso, toda a justiça de Deus sobre o nosso pecado. E aí nós recebemos gratuitamente a graça de Deus. E através de Cristo, Deus nos propiciou a possibilidade de fazermos parte desta nova natureza. Em sua tolerância, diz assim o texto, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. E Deus é Deus, ele não deixa de ser Deus. Então, o que a gente vê aí também é que nós sabemos muito pouco sobre os atributos de Deus. Como nós não estudamos os atributos de Deus, nós não sabemos como Deus age, como Deus faz. E o que é a justiça de Deus? O que é a soberania de Deus? O que é a autoridade de Deus? O que é a santidade de Deus? Nós não podemos aquilatar o que significa isso, porque nós não nos preparamos, nem buscamos conhecer essas coisas. E para saber de tudo isso, da importância da graça de Deus em relação ao nosso pecado, que estávamos aquém do padrão, aquém da glória de Deus, para nós entendermos o que é a graça de Deus em tudo isso que Deus fez, oferecendo como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Alguém tem que morrer no lugar de outro. Interessante é quando algum comunista pega a palavra lá de Hebreus e diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E coloca esta palavra como uma bandeira para a revolução. Isso é uma catástrofe. Se eu não entender nada de soteriologia, se eu não entender nada da misericórdia de Deus, se eu não entender nada dos atributos de Deus, se eu não entender nada da graça de Deus, está falando uma grande besteira, porque o texto está dizendo isso. Se soubessem o que significa isso, não falariam o que estão falando. Porque quando falam isso, estão se entregando, que não sabem absolutamente nada, e além disso, se falam isso, estão dizendo uma outra coisa sem saber. Porque o que está dizendo aí é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por quê? Está revelando a questão da substituição do sacrifício vicário de Jesus. Não é você tomar de alguém alguma coisa, é você doar-se. O texto não está falando que você tem que tomar de alguém o poder, que você tem que matar alguém, derramar o sangue de alguém, não. Está falando do ato substitutivo de Jesus, do sacrifício vicário de Jesus, que nos substituiu na cruz. Sem este sangue não há remissão de pecados, porque para pagar, para nos tirar
do mercado de escravos, vamos dizer assim como Paulo metaforicamente colocou, para nos tirar do mercado de escravo, onde nós estávamos sendo vendidos, para nos libertar, para nos redimir, nos comprar, só o sangue precioso de Jesus. É o que diz Pedro. Não foi ouro e nem prata que nos resgatou, mas sim o precioso sangue de Jesus. Por favor, não use o texto da palavra sem saber o que você está dizendo para dizer uma baita besteira que não tem nada a ver com revolução. Isso tem a ver com uma profunda doação de vida. E sabendo que, em fazendo isso, receberia sobre si mesmo toda a justiça de Deus. Depois nós vamos entender, estudar os atributos de Deus, para você entender o que é a justiça de Deus nesse caso. E como ela caiu toda em cima da pessoa de Jesus. Porque ele levava sobre si todo o nosso pecado. Foi o que nós lemos em 2 Coríntios. Tá? Nós lemos em 2 Coríntios, está escrito. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pai de amor. E aí o que eu estou dizendo para você é pegando essa analogia da narrativa vétero-hebraica sobre Isaac e Ismael, você percebe exatamente isso. Que a regeneração, entenda, não é mudança da velha natureza, mas é a introdução de uma nova natureza. A introdução de uma nova natureza. E é por isso mesmo que diz o texto em Romanos capítulo 8, versículo 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, não consegue fazer. Já vos despistes do velho homem, Colossenses 3, versículo de número 9. A única coisa que podemos fazer com a velha natureza é conservá-la, mantê-la debaixo dos pés, no poder daquela nova vida que temos em união com a nossa cabeça, que é Cristo, glorificada nos céus. Enquanto vivermos assim, mantendo a velha natureza debaixo dos nossos pés, ela será mantida ali, naquele lugar. É como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a mudança da natureza, é a introdução de uma nova natureza. E essa nova natureza, ela tem a capacidade de vencer a velha natureza. Paulo, explicitamente, ou de uma forma teológica, ele diz assim, porque não há condenação, não há juízo, não há punição para aqueles, não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok, não está nos melhores originais, mas diz embaixo que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida que está tangendo a nossa vida. Então, sem ser esse domingo que vem o outro, nós vamos, porque nesse domingo que vem nós teremos a nossa ceia do Senhor, pela manhã, a partir das 10 horas, e na outra nós vamos continuar esse assunto sobre a natureza, a velha natureza e a nova natureza. Mas fique apenas com esta observação, a regeneração, que é o novo nascimento, não é mudança da velha natureza, mas sim a introdução de uma nova. A nova entra, a velha sai. Ou
se mantém controlada, com os pés sobre a sua cabeça. E é por isso, exatamente, que a gente não pode dizer, tá bom, a nova natureza entrou, houve uma mudança de natureza, ok, agora nós somos nova criatura, mas por que nós, eventualmente, a gente pratica alguma coisa que não deveria praticar, que faz parte da velha natureza? É porque nós tiramos os pés da sua cabeça e deixamos que ela levantasse a cabeça de novo. Porque enquanto a mantivermos debaixo dos nossos pés, ela não vai nos trazer dificuldade. Como eu disse, não se tratava de um Ismael modificado, mas de um Isaac nascido. O nascimento de Isaac trouxe um novo momento para a família de Abraão. A introdução da nova natureza, da nossa velha natureza, modifica-nos por completo. Mas é todo um processo de vida que nas 24 horas do dia você está em luta constante, porque, segundo Paulo, as coisas estão assim. Um está do lado de uma trincheira e o outro está do lado de uma outra trincheira. E assim, quem permitir, quem se deixar tentar e ser combatido, quer dizer, um vai crescer e o outro vai diminuir, um vai manter a sua posição e o outro vai ficar embaixo dos pés. Então, depende de cada um de nós, do nosso estilo de vida, e entender de uma vez por todas, gente, que o pecado é ruim em todos os sentidos da palavra. E que ele, Deus, teve que colocar todos os nossos pecados em quem não havia pecado, toda a nossa culpa, para que a justiça de Deus não caísse sobre nós, mas caísse sobre ele. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Quem estabelece a paz, porque havia inimizade entre nós e Deus, é Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O princípio que deve reger a nossa vida não é a obediência à lei, mas sim o princípio da fé. Por isso que eu não posso deixar de acreditar no sacrifício de Jesus no Calvário. O dia que eu desacreditar de tudo isso que aconteceu comigo, é porque eu não entendi nada na vida, não entendi o que é o pecado que caiu sobre Jesus. O nosso. Então, em nome do Senhor Jesus, pegue nesse primeiro momento esta palavra e guarde no seu coração. Que Deus abençoe você grandiosamente. À noite, hoje, a partir das 19 horas e 30 minutos, estamos no culto da família. Das 19 horas e 30 minutos até as 20h30, até as 9 horas no máximo. Estamos lá. Estamos preparados para receber você. E no domingo que vem, estamos pela manhã, às 10 horas da manhã, na nossa celebração da Ceia do Senhor. E convidamos todos vocês. O nosso templo está preparado para receber você, com álcool em gel, com máscara, e uma distância entre um e outro, para receber você para participar da Ceia do Senhor. E se tivermos que fazer 2 cultos, nós faremos sem problema. O importante é que você venha e faça parte desta reunião. Que Deus abençoe em nome de Jesus e digamos com toda a força do nosso ser: obrigado, Senhor, por teres escolhido a Jesus para colocar toda a tua justiça sobre ele, e ele nos substituiu para que hoje pudéssemos ter a paz contigo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos que são teus filhos
e que o Brasil seja abençoado por ti. Até a próxima, em nome de Jesus. Todos digam amém.